Bom dia, alunos dos 7º anos da Escola Aquiles de Almeida. Vamos então para a nossa 5ª aula de ciências sobre equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. Para entender melhor essa aula, seria interessante vocês assistirem ou que vocês já tenham assistido as aulas sobre propagação de calor e as aulas do ano passado, que eu dei uma introdução em química, né? Falei de tabela periódica, falei de átomos, falei de moléculas, para a gente entender melhor como que funciona, né? O equilíbrio termodinâmico é o equilíbrio de temperatura, o equilíbrio de calor, a manutenção da temperatura no nosso planeta, que faz com que exista essa biodiversidade, faz com que exista vários seres vivos no nosso planeta. Então, um dos fatores primordiais, um dos fatores importantes e o que explica o porquê o nosso planeta tem tantos seres vivos assim, é o equilíbrio termodinâmico. Ele é um deles, né? Não é apenas ele. Beleza? Então vamos primeiro explicar o que é esse equilíbrio, né? O que é um equilíbrio térmico, primeiramente. Então, o equilíbrio térmico, como eu coloquei aí no nosso primeiro tópico, é uma situação em que dois ou mais corpos passam a apresentar a mesma temperatura após a transferência de calor. O que isso significa? Se eu tenho dois corpos, o que são corpos? São objetos formados por átomos, por moléculas. Então eu tenho dois corpos, que pode ser o corpo de um ser vivo também. Um tem mais energia e o outro tem menos energia. Quando eles entram em contato, o que tem mais energia transfere energia para o que tem menos energia, até que os dois tenham a mesma quantidade de energia. Agora eu vou trocar a palavra energia para a palavra calor. Então eu tenho dois corpos, um mais quente, ou seja, sempre o corpo mais quente é aquele que tem mais energia. Ele é formado por milhões de átomos grudados, né, juntinho um dos outros. Esses átomos a gente não consegue enxergar, só que quanto mais energia e mais calor eles têm, mais rápido eles se movimentam, eles têm muita energia. Quanto mais calor, mais energia. E um outro que tem menos. Quando eles entram em contato, o que tem mais energia passa um pouco dessa energia para o outro corpo, até que eles fiquem iguais, com a mesma quantidade de calor. Isso acontece com corpos em qualquer estado físico, sempre lembrem disso. Não importa se ele é líquido, se ele é sólido, se ele é gasoso, ele é um corpo, ele é formado por átomos. A nossa atmosfera, que é o nosso ar, é formado por átomos, lembrem da aula passada. É formado por matéria, o ar também é matéria. Tudo bem? Então, segundo tópico, o calor sempre flui do corpo mais quente para o de menor temperatura. É uma regra. Então, até no abraço, o nosso corpo também é formado por átomo e também funciona com equilíbrio térmico. A pessoa está bem quentinha e você está frio. Quando vocês se abraçam, o calor da pessoa transfere para o seu corpo e você também passa a se aquecer. Por isso é uma lei da natureza. Sempre passa o calor, a energia do que está mais quente para o que está mais frio, até que os dois tenham a mesma quantidade de energia. Tudo bem? Então, olha, a gente explica a ciência até num abraço, uma demonstração de carinho. Terceiro tópico. Para que ocorra o equilíbrio térmico, é necessário que os corpos estejam em contato. Ah, mas ligaram um aquecedor na minha casa e o meu corpo se aqueceu e eu não encostei no aquecedor. Não, mas você encostou no ar quente, o ar também é matéria. Não importa se você está em contato com ar, com líquido, com sólido. É um corpo? É, então você consegue fazer uma transferência de energia. Tudo bem? Então vamos lá. Não quero que esse vídeo fique muito grande. Segundo tópico. Aqui é para vocês entenderem, dá para entender legal, por gráficos, como que funciona esse equilíbrio térmico. Então aqui eu tenho diferentes temperaturas, aqui eu tenho um corpo qualquer, um objeto qualquer, formado por átomos que estão quentes, aí vermelho, né? Vermelho é sempre quente. E aqui um outro corpo que está frio, mas eles não estão em contato. Então esse continua quente, com bastante calor, com bastante energia. Lembrem sempre que calor é energia calorífica.
e esse está com menor temperatura, com menos calor. Quando eu coloquei em contato um com o outro, onde está mais calor, deixa eu pegar minha caneta aqui, onde está mais calor, conseguiu transferir energia para o corpo que tem menos calor, até que ambos os corpos fiquem com a mesma temperatura. Então, o equilíbrio térmico é muito legal, muito importante. Isso é muito fácil fazer um experimento sobre isso. Quando a gente voltar, tudo normal na escola, quem sabe a gente consegue fazer uma experiência dessa até na nossa feira de ciências, né? Então, vamos lá. Continuando. O equilíbrio térmico na Terra. Você manter a temperatura do nosso planeta estável, sem grandes variações, é muito importante para a manutenção da vida. Se nós tivéssemos uma grande variação de temperatura, assim, de dia muito quente, à noite muito frio, poucos seres vivos conseguem sobreviver nessas condições. É o que acontece basicamente no deserto, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê. O deserto tem poucos seres vivos, principalmente por conta dessas condições. Lógico, a condição hídrica, falta de água, mas também falta de equilíbrio térmico. Não tem equilíbrio térmico no deserto, ou tem pouco equilíbrio térmico. Fonte de calor do nosso planeta, a gente só tem uma, que é o Sol. Então, o Sol aquece o nosso planeta, é a estrela mais próxima do nosso planeta, a estrela que faz parte da nossa galáxia. Então, o Sol é aquele que vai gerar o calor no nosso planeta e nos planetas próximos de nós, né? 30% da energia térmica do Sol é devolvida ao espaço pelo processo de reflexão e 70% é absorvido pelo planeta. O que isso quer dizer? O nosso ar, nossa atmosfera ou acima da atmosfera, temos camadas de gases. Essas camadas de gases, quando a energia do Sol chega, essa camada de gases consegue refletir uma parte dessa energia do Sol. Então, não é tudo que entra para onde nós estamos aqui no nosso planeta. Uma parte refletida por esses gases, 30%, e 70% é absorvido pelo nosso planeta. Beleza? Então, a gente não fica com 100% da energia que o Sol manda. Continuando. Vou falar um pouquinho de efeito estufa, que é o fenômeno responsável por essa manutenção da temperatura do nosso planeta, né? Então, o que é o efeito estufa? Pessoal, o efeito estufa, como vocês podem ver aqui na segunda, aqui temos efeito estufa, tá? E aqui não temos efeito estufa. Então, o efeito estufa é uma camada de gases que vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa aqui são as camadas de gases. Está um pouco lento, vou tentar fazer de novo. Essa parte mais branca, nós estamos aqui na superfície, né? E essa camada aqui é a camada de gases do nosso planeta. Tá? Essa camada de gases, além de refletir, como eu disse, uma parte do Sol, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Além de refletir uma parte do Sol, ela penetra uma outra parte do Sol, 70% acaba penetrando, certo? Quando o Sol vai embora à noite, a tendência é esse calor que entrou nessa região aqui começar a ir embora também, e o nosso planeta ficar muito frio, certo? Então ficaria quente durante o dia e muito frio à noite. Porém, essa camada de gases, que a gente chama de gases estufa, ela prende esses gases na nossa superfície, onde nós estamos, e faz com que esse calor, à noite, saia muito devagar. Então, mantém a temperatura, forma uma estufa no nosso planeta, principalmente à noite. Então, é por isso que de dia faz lá, sei lá, 25 graus, e à noite está fazendo 20, 18.
não tem muita perda de temperatura, porque esses gases estufa prendem esse calor onde nós estamos. Isso é muito importante. É isso que faz o nosso planeta ter essa biodiversidade. Por que eu falei que o deserto não tem uma variação muito grande de temperatura? Para isso a gente vai voltar no slide anterior. Então, voltando no slide anterior, esse aqui. Percebam, quem são esses gases estufa que prendem um pouco esse calor na nossa atmosfera? Principalmente o gás carbônico. E quem produz o gás carbônico? Os seres vivos na respiração. Na nossa respiração tem produção de gás carbônico, a gente elimina esse gás carbônico na atmosfera. Metano é o gás natural que todos nós produzimos, né? Mas quem produz muito é gado. A criação de gado libera muito metano, muito gás natural. CFC é um gás produzido por alguns aerosóis, chama clorofluorcarboneto. Muito perigoso esse CFC, principalmente para a camada de ozônio, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Ozônio, aqui está ozono, e ácido nítrico. Mas então vocês percebam que principalmente gás natural e principalmente o gás carbônico. Esses são os gases importantes, os gases estufa, que formam o efeito estufa, que mantém a temperatura do nosso planeta estável. No deserto não tem ser vivo, não tem indústria, que o gás carbônico também, o CO2, é produzido na poluição, certo? No deserto não tem nada disso, não tem ser vivo para produzir gás carbônico, não tem lá grandes indústrias, enfim, grandes criações de gado também, não tem nada disso, não tem gás estufa. Então, o deserto, ele vai ser basicamente igual à nossa primeira figura aqui, ó, onde eu tenho uma atmosfera sem gás estufa, sem efeito estufa. Então, o que acontece no deserto? De dia bate todo o sol praticamente e aquece demais, fica lá 40, 45 graus. À noite, todo esse calor vai embora, porque não tem esses gases para prender o calor. E esse calor vai embora e o que acontece no deserto? À noite é muito frio, temperaturas negativas à noite no deserto. E isso dificulta, já não tem ser vivo, fica com menos seres vivos ainda. Não tem como ter ser vivo quando tem uma alteração de temperatura muito alta. Existem seres vivos acostumados com muito calor e outros acostumados a viver no frio. Ser vivo acostumado a viver em um lugar onde faz muito calor durante o dia e muito frio à noite, esses pouquíssimos conseguem sobreviver no deserto. Raríssimas espécies. Tudo bem? Aí, professor, mas então você está dizendo que o efeito estufa é bom, mas eu ouvi dizer que o efeito estufa é muito ruim para o planeta. Sim, o problema não é o efeito estufa, e sim o aumento exagerado do efeito estufa. Então, voltando de novo. Por que existe esse aumento exagerado do efeito estufa? Existe, basicamente, nós já estudamos a composição lá do gás carbônico, que tem que ser bem pouquinho na atmosfera. Tem muito nitrogênio e tem muito oxigênio. Não é ácido nítrico, não é nitrogênio normal. Então, o gás carbônico, ele tem que ficar naquela quantidade para gerar o efeito estufa, mas também não gerar uma camada de efeito estufa tão grossa em que entre o calor do sol de maneira muito forte e não consiga escapar absolutamente nada do calor. Então, se eu tenho um aumento muito grande do gás carbônico e do gás natural, principalmente, se eu tenho um aumento muito grande, essa camada do efeito estufa fica muito grossa. E essa camada faz com que o planeta comece a se aquecer demais. Essa estufa começa a deixar a temperatura mais alta do que deveria para manter a manutenção do equilíbrio da Terra. Para manter o equilíbrio da Terra, melhor dizendo. Tá? Então, o aumento desse efeito estufa faz com que a temperatura da Terra, em média, no geral, comece a aumentar pouco a pouco. E um pouco que aumenta já faz uma diferença absurda no equilíbrio do nosso planeta. E por que aumenta o efeito estufa? Por que aumenta o gás carbônico? 2 motivos, basicamente. Aumento de poluição, queima de combustível fóssil, né?
E também pelo desmatamento, porque quem tira o gás carbônico, a gente respira, né? Todo ser vivo respira e coloca o gás carbônico na atmosfera, no ar. Quem retira o excesso de gás carbônico são as plantas, para fazer fotossíntese, que eu já expliquei para vocês. Se eu tenho um desmatamento no planeta descontrolado, eu tenho menos plantas para tirar esse gás carbônico. Então ele fica lá no ar. E ele ficando no ar, aumenta o efeito estufa e aumenta o aquecimento global. Então é esse o problema. Não é o efeito estufa. O efeito estufa é importante. É o aumento dessas camadas, é o aumento dos gases de estufa, o que gera o aquecimento global. E o aquecimento global, sim, pode causar desastres naturais de proporções muito grandes. Tudo bem, gente? Deu para entender, então, o que é o efeito estufa, o que é o aquecimento global, o problema do efeito estufa, a importância do efeito estufa. Importante porque mantém a temperatura do nosso planeta estável, senão o planeta inteiro seria um deserto. De dia muito quente, à noite muito frio. Então vamos lá. Para finalizar, eu vou falar um pouquinho das máquinas térmicas. A gente já falou das máquinas simples, né? E as máquinas térmicas, pelo próprio nome diz, usam calor como fonte de trabalho. Ou seja, eu queimo algum combustível, pode ser, por exemplo, o combustível do meu carro. O motor do meu carro é uma máquina térmica. Pode ser um combustível a lenha, igual aqueles trens, né? A lenha. E pode ser outras fontes também que utilize o calor. Então, a queima de combustível geralmente gera o quê? Gera calor. E esse calor, essa pressão desse calor, faz com que algumas peças se movimentem e que gerem um trabalho, que gerem uma ação e que façam uma função, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro no esquema geral, que vocês vão encontrar. Isso aqui vocês encontram facilmente na internet. Nós temos uma fonte quente, que geralmente é a queima de um combustível, que gera o calor. Esse calor faz com que algo aconteça, que a gente chama de trabalho. Está girando uma roda, então está executando um trabalho, é uma função. Então essa fonte quente gerou um trabalho. E esse calor frio não é que é frio não, é um calor perdido. Ou seja, quando eu queimo um combustível, quando eu queimo alguma coisa para gerar um trabalho, sempre há perdas, nunca é 100%, nunca 100% do calor é utilizado para executar a função. Sempre eu tenho algumas perdas, e essas perdas eu chamo de fonte fria, ou calor frio. Calor frio é bem, esquisito, mas é assim que é chamado mesmo. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui um esquema de máquina térmica para fazer girar uma roda, tá? Se fosse mais parecido com um carro. Eu tenho uma caldeira maravilhosa aqui, não sei se está queimando lenha, sei lá, possivelmente lenha, né? Aqui. Ou pode ser carvão também, não sei. Tem água aqui dentro da caldeira, essa água vai se aquecendo, vai gerando um vapor. Esse vapor, ele passa por esses canos e vai até o cilindro. Isso vai gerando uma pressão aqui dentro, aqui é um pistão, e o pistão vai se movimentando, o que faz a roda se movimentar. Então, olha só que legal. Uma máquina térmica. É um calor que está sendo gerado aqui. E esse vapor está fazendo essa movimentação do cilindro que faz a roda girar. Tá? E a perda, a fonte fria. Tá? Uma parte desse calor ele é perdido, vai para um condensador, uma água de refrigeração que é reutilizada pela própria caldeira. Tá? Então, é um esquema básico de uma máquina térmica, mas existem várias outras. Vocês conseguem procurar as máquinas térmicas fazendo pesquisas na internet. Então, exemplos, por exemplo, é ótimo, né? Estou perdido hoje. Então, aqui eu tenho um motor de um carro, é uma máquina térmica, gera calor. Aqui uma maré-fumaça, né? Também está se movimentando devido ao calor gerado lá pela queima
da madeira, né? Então, e existem outros exemplos também de máquinas térmicas. Então, se vocês chegarem na internet, procurarem máquinas térmicas, vocês vão encontrar alguns exemplos interessantes. Olha aqui, ó. Nesse mesmo aqui, é quase igual ao que eu mostrei para vocês, tá? Tem um cilindro aqui que tem o pistão e está girando a roda. Mas existem outros exemplos. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Existem outros exemplos de máquinas térmicas que vocês podem encontrar aqui do lado. É uma matéria que depois do ensino médio existem cálculos, né? Com os professores de física, eles fazem cálculos aí de quanto que você vai usar de energia, o quanto vai ser perdido dessa energia térmica, vamos dizer assim, desse calor, né? Então, é uma matéria bem interessante e para quem se aprofundar em física depois vai estudar bem mais isso com os professores específicos de física. Tudo bem então, gente? Então, por hoje é isso. Espero que tenha dado uma ajudada para vocês responderem a atividade, respondam a atividade de maneira um pouco mais correta, tomem cuidado na hora de escrever as questões dissertativas. Tudo bem? Então, um abraço, espero que todos estejam bem, a família de vocês também, e até a próxima. Beijão.